nosso mundo está em constante mudança, seja ela causada pelo ser humano ou pela natureza. Uma em questão é surpreendente e pode assustar muita gente, já que ocorre quando menos se espera. Curiosos para saber o que são? Vem comigo que no vídeo de hoje eu apresentarei os buracos que engolem coisas de forma drásticas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Entrar em um caiaque e enfrentar as correntezas de um rio já é desafio que apenas os corajosos encaram, né? Agora, imagina se um buraco surgisse na água e simplesmente engolisse uma pequena canoa com tudo dentro. Parece uma cena de terror ou quem sabe de um filme de ação. Mas foi isso que aconteceu com esse homem. Ele estava remando normalmente quando um buraco suga o seu caiaque sem cerimônias. O vento deixou até mesmo os companheiros do homem nervoso. Um deles até salta da sua canoa e corre para salvar o amigo. Ao menos, no fim, todos conseguiram sair ilesos, viu? Mas uma coisa eu deixo claro pra vocês: eu que não teria coragem de andar de canoa de novo depois de um acontecimento desses, né? E você, andaria de novo? Deixa aqui nos comentários. Tem gente que sonha em ter uma piscina no quintal, mas muitas vezes não tem dinheiro pra construir uma, né? O trem caro, né? Que tal então ganhar uma piscina de graça? Parece uma boa ideia e foi justamente o que um homem chamado Ray McKay recebeu. Em Queensland, na Austrália, o senhor de idade viu o chão da sua propriedade em um enorme buraco. Águas escuras e revoltas estavam dentro, como um oceano que passa por uma tempestade. No final das contas, talvez o presente do acaso não tenha sido dos melhores, né? Infelizmente, a expressão cavalo dado não se olha os dentes não serviu muito bem aqui, até porque a cena não é nada legal de se ver. Em maio de 2021, uma pequena cidade no estado de Puebla, no México, acabou virando notícia ao redor do mundo. Em uma fazenda, uma grande cratera se abriu no meio da plantação. E coloquem grande nisso, viu? As autoridades mediram a cratera e constataram que ela possuía 100 metros de diâmetro. Sua profundidade também era de impressionar, com cerca de 20 metros de borda até o fundo. O buraco foi de tamanha magnitude que chegou a ameaçar engolir uma casa. Foi por muito pouco que a estrutura não acabou sendo levada para o fundo do poço, o que poderia ter causado uma enorme tragédia, né? E sabem o que mais surpreende nisso tudo? A cratera no México surgiu sem o menor sinal do que viria, ou seja, é como se as pessoas estivessem aqui e do nada o chão cedesse. E pra quem acha que no Brasil não há sumidouros que podem colocar sua vida em risco, bom, eu acho melhor rever esses conceitos, viu? No Pantanal existem buracos que se abriram da mesma forma que os outros apresentados até aqui. O que difere eles dos demais é que eles são perigosos, escondidos e podem engolir os desavisados. Muitos deles se formam no meio do nada e com o tempo plantas acabam crescendo sobre a água. Essa vegetação pode se parecer muito com uma terra firme, ou seja, pegar os desavisados desprevenidos porque tem buraco ali. Mas se você olhar com bastante atenção, acabará vendo os riscos, viu? Até que não é de total invisibilidade. Alguns desses buracos podem até ser rasos, mas outros podem ser tão profundos que geram um risco enorme, tanto para as pessoas quanto para o gado também. Já ouviram a expressão de a vaca foi pro brejo? Bom, meio que se encaixa nessa história aí. Como vimos no primeiro buraco nessa lista, esses enormes sugadouros podem surgir debaixo d'água. Isso porque sua origem se dá a partir da erosão da terra, ou seja, a terra literalmente cede, né? Muitas vezes havendo uma bolha de ar ou água que está debaixo ali achando que é um solo firme. Tá de boa e aí despenca tudo, né? Nesse vídeo vemos a força de um sumidouro. Ele surge debaixo do lago e arrasta tudo pro fundo, família. Nem mesmo as árvores mais fortes e altas conseguiram se segurar, sendo levadas para o esquecimento. A cena é muito impressionante e desavisados poderiam até achar que essa ação foi realizada, sei lá, por uma espécie de monstro que habita o lago, né? Será que o monstro do Lago Ness na verdade não era uma espécie de sumidouro? Vai saber, né? Um dos buracos mais assustadores a surgir no meio de uma cidade aconteceu em El Salvador, país localizado na América Central. Esse fenômeno foi sozinho o responsável por fazer com que 400 famílias tivessem que deixar suas casas. Sua profundidade foi tamanha que assustou até mesmo as autoridades, família. E tudo ocorreu
por conta da chuva. Como eu disse, esses sumidouros geralmente são formados pela erosão do solo que conta com espaços debaixo dele. O excesso de água acaba sendo a fagulha que dá início a todo esse processo. Na época, a evacuação foi feita não apenas por conta do buraco em si, mas porque ele poderia aumentar por conta de mais chuvas. Podemos dizer que não é tão fácil assim viver no nosso planeta achando que tá tudo tranquilo, estamos em solo firme e o solo pode ceder, né? Jerusalém é uma cidade muito rica quando o assunto é a religiosidade. Católicos, judeus e muçulmanos já tiveram sinais divinos acontecendo naquela região. E talvez algumas pessoas tenham achado que a abertura dessa cratera também tenha sido um sinal, viu? Só que do fim dos tempos. O buraco se abriu do meio da cidade e devorou tudo que estava no seu caminho. Carros acabaram engolidos como se fossem apenas biscoito de café da manhã. Felizmente, ninguém se feriu, mas o fato é tão recente que pode realmente ser um sinal do fim do mundo. Vocês acreditam nisso? Se vocês não soubessem o que formou esse buraco, qual seria a sua primeira teoria? Sumidouros no deserto são bastante curiosos porque eles deixam uma brecha enorme para a imaginação das pessoas e que acompanha muitos filmes também, né? Você pode até achar que essa enorme cratera foi feita por um verme gigante ou algo do gênero. Imaginar coisas assim chega até a ser engraçado, afinal a explicação científica nesse caso acaba sendo um pouco sem graça. Então é melhor pensar que foi um bicho enorme vindo de um filme e sair de um cinema, né? A erosão é um fenômeno interessante, mas acompanhá-lo deve ser um pouco maçante, até porque ele pode demorar até milhares de anos para ser concluídos. Então, meus queridos, vamos imaginar que é uns minhocão gigante que tá andando pela terra aí e causando isso tudo, né? Interessante mesmo é quando os buracos surgem no meio da floresta e tanto tempo que acabam se tornando um lugar vivo e repleto de histórias. Esse em questão abriga centenas ou talvez milhares de animais que por vezes agraciam os visitantes com a sua exuberância. A cena parece que é construída por algum filme de exploração, mas não passa de um reflexo do mundo real. Belo, encantador e tenebroso, né? Você já ouviu falar dos buracos no Mar Morto? Bom, quando nós vemos essas imagens são muito impressionantes, a gente até pensa que não são reais, né? A região do Mar Morto é dona de uma das belezas mais impactantes do planeta, mas ver essas crateras engrandecem ainda mais, né? Afinal, esse é um cenário em constante mudança e pode ser observado por quem mora naquela região. Em questão de dias, tudo pode mudar e o que era bonito pode se tornar ainda mais encantador. Vocês já ouviram falar dos tais buracos? Conhece alguma história para deixar registrado aqui nos comentários? Ou então, o que você achou de conhecer eles pela primeira vez? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esquece que tem vídeo todo dia, então a gente se vê amanhã. Dá o like também e se inscreve. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!